Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos nosso segundo encontro síncrono da disciplina de probabilidade e estatística. Dando continuidade, né, a gente vai estudar o conteúdo da unidade 2, tá? Como eu falei para vocês na semana passada, não dá para a gente estudar tudo nesse tempo que a gente tem aqui. Por quê? Porque são 2 capítulos do livro, para estudar tudo a gente teria que ter um tempo maior, ler o conteúdo, fazer os exercícios. O que é feito? É dado uma resumida, né? Se vocês entrarem lá no Aba, já tem material lá. Vocês vão ver que ele é um pouco grande, mas já é um pouco resumido, em questão do livro-texto. E aqui eu dou mais uma resumida para caber dentro do nosso tempo. Tento pegar os pontos mais importantes aí, os pontos que eu julgo que são mais importantes, tá bom? Então, o que eu sugiro sempre? Quem tem tempo para estudar, leia o livro-texto. O livro-texto está completo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Tendo dúvida, vão perguntando. Levanta a mãozinha. Aí a gente dê um momento de pausa, pergunta, escreve no chat. Podem abrir a câmera se quiserem, para a gente ter uma interação maior. E não esqueçam de ir lá no Aba e registrar a presença, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vou compartilhar aqui o material com vocês. Ok, tá aparecendo aí. Pessoal, juntei aqui, né, conteúdo da unidade 1 e da unidade 2. A unidade 1 conversou na semana. Deixa eu trocar de cor aqui, né? Conversou na semana passada, da unidade 1. Hoje a gente vai conversar sobre o conteúdo na unidade 2. Se vocês forem lá no livro-texto, né, a gente vai estar estudando o capítulo 3, probabilidade, e o capítulo 4, distribuições discretas de probabilidade. Então, o que a gente vai fazer aqui é um resumão dos pontos que eu acredito que são os mais importantes, tá bom, pessoal? Lembrando, né, que minha formação é em matemática, então talvez fosse um estatístico, alguém da área mesmo, ele ia olhar outros pontos aí, tá? Boa noite. Então, vamos lá. O nosso livro-texto é o que está na referência bibliográfica aqui. Então, vamos lá para a página 20. Então, capítulo 3, probabilidade. O começo aqui, talvez alguns já tenham visto. Vamos falar de espaço amostral. Tá bom? Então, é isso que eu quero a caixinha. Aí. Definição, né? Um experimento probabilístico é uma ação ou tentativa sujeita à lei do acaso, pela qual resultados específicos, contagem, medições ou respostas são obtidos. Então, isso é um experimento probabilístico. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento probabilístico. Né? Por exemplo, se você vai jogar moeda, quais são os resultados possíveis? Cara ou coroa. Se você vai jogar um dado de 6 faces, né? Face com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, o espaço amostral vai ter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Na sequência, a gente já vai ver alguns exemplos. Diagrama de árvores são úteis, né, para visualizar e organizar resultados, principalmente em experimentos sequenciais. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui utilizando o diagrama de árvore. Eu acho que são 2 exemplos. Então, exemplo. Uma moeda lançada 2 vezes. Determine o espaço amostral e represente-o por um diagrama de árvore. Tá? Então, cada lançamento tem 2 resultados possíveis. Ou sai cara ou sai coroa. Então, a gente vai fazer aqui utilizando o diagrama de árvore. Então, no primeiro lançamento, pessoal, o que pode sair? Cara, vou usar a letra C e coroa a letra K. Lançou a moeda, pode ser o quê? Cara ou coroa. Lança a moeda de novo. Se no primeiro saiu cara, no segundo pode sair o quê? Cara ou coroa. Se no primeiro tinha saído coroa, o que pode sair no segundo? Cara ou coroa, tá bom? Então, quais são os resultados possíveis? Primeiro cara, segundo cara. Primeiro cara, segunda coroa.
Primeiro coroa, segundo cara. Primeiro coroa, segundo coroa. Tem livros que usam essa notação e tem livros que usam a notação de par ordenado, como está aqui embaixo, tá? Então, vou utilizar a notação aqui de par ordenado. Tá? Então, quem que é o espaço amostral? Espaço amostral, denotado pela letra grega ômega, é formado por esses pares ordenados. Né? Isso aqui indica que no primeiro sorteio foi cara, no segundo cara, no primeiro cara, no segundo coroa, no primeiro coroa, no segundo cara, no primeiro coroa, no segundo coroa, tá? Estão aí todas as possibilidades. Veja que o diagrama de árvore foi útil para a gente chegar nisso, né? Tá? Porém, tendo dúvidas, podem ir falando. Aqui um outro exemplo. Uma urna contém 3 bolas. Uma vermelha, que a gente vai usar a letra B para denotar, uma azul, que a gente vai usar a letra A, e uma verde, que a gente vai usar a letra G. Se uma bola é retirada, sua cor é anotada e ela é recolocada, e em seguida uma nova bola é retirada, determina o espaço amostral. Então, a ideia é bem parecida, né? Só que aqui a gente tem 3, né? Agora, possíveis resultados na primeira retirada. Você pode retirar uma bola vermelha, ou uma bola azul, ou uma bola verde. Se eu tirei uma vermelha e recoloquei ela, na segunda retirada, eu posso tirar uma vermelha, uma azul ou uma verde. Então, vermelha, azul ou verde. Ah, se eu tirei uma azul, mas ela é recolocada, então eu posso tirar uma vermelha, uma azul ou uma verde. Ah, se eu tirei uma verde, mas ela é recolocada, então posso sortear uma vermelha, uma azul ou uma verde. Quem que ficaria o espaço amostral aqui, né? Quem que está no espaço amostral? Vermelha, 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 azul, vermelha, verde, e assim por diante, tá bom? E aí aqui embaixo está escrito o espaço amostral. Então, o espaço amostral é vermelho, 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 azul, vermelho, verde, assim por diante, até nesse aqui, né? Que é verde, verde. Aqui, tá? Seguindo esse padrãozinho que eu estou seguindo aí, tá? Eu pode seguir outra ordem, não tem problema. Mas, quando olhar aqui dentro, vão ter os mesmos pares ordenados. Então, tá aí como usar diagrama de árvore para obter o espaço amostral, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. O que é evento? Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Um evento simples é aquele que contém exatamente um único resultado do espaço amostral, ou seja, é um subconjunto que nem só um elemento. Tá? Então, aqui, ó, considere um dado comum de 6 faces com os números de 1 a 6. O espaço amostral ômega para o lançamento do dado é esse aqui, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, digamos que estamos interessados no evento A de obter o número 3 ao lançar o dado. Então, quem que está nesse evento? Só o número 3. Se tem só o número 3, esse evento ele é simples, tá bom? Beleza? Agora, pensa que você está trabalhando com um conjunto que tem muitos elementos. Daí, você, para listar o espaço amostral, dá muito trabalho. Você quer saber quantos elementos tem nesse espaço amostral, sem de fato exibir todos, né? Então, como que você pode fazer isso? Pode fazer usando o princípio fundamental da contagem. Se um evento pode ocorrer de N maneiras e um segundo evento pode ocorrer de N maneiras, então o número de maneiras que os dois eventos podem ocorrer em sequência é M vezes N. Ou seja, o número de maneiras do primeiro vezes o número de maneiras do segundo. M, M. Cadê o N? N, N. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Quantas senhas de 3 dígitos, deixa eu marcar aqui, né? 3 dígitos, podem ser formadas usando os algarismos 1, 2, 3, 4, sem repetição de dígitos?
Eu faço assim, pessoal. É uma senha com 3 dígitos. Então, tem 3 casinhas aqui. Você tem quantos algarismos? 4. Quantos você pode colocar aqui? Você tem 4, você pode pôr 4. Só que é sem repetição. Se você usou um nessa, um algarismo, você não pode utilizar ele na próxima. Então, desses 4, você tem que retirar um deles. Sobrou 3. Tá? Se você não pode repetir, você tinha 4, depois você tirou um para utilizar 3, depois você tirou mais um, sobrou 2. Tá? Então, quantas senhas vocês podem formar utilizando esses 4 algarismos sem repetição? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Tá? Que é o que está aqui. Ó. Então, primeiro dígito, quantas opções? 4. Segundo dígito, quantas opções? Já que é sem repetição, 3 opções. Terceiro dígito, já que é sem repetição, quantas opções? 2. Então, pode ser formado 24 senhas, utilizando, né, os 3 dígitos, de 3 dígitos, utilizando os algarismos aí, sem repetição. Mas você vai falar, professor, mas 24 não é muito grande, daria para fazer o diagrama de árvore e colocar tudo. Sim, né, pessoal? Mas aqui é um exemplo, né? Você poderia estar considerando do 1 ao 9 aqui. Aí fica 9 vezes 8 vezes 7, tá? Ah, professor, e se pudesse repetição? Você fica, por exemplo, aqui com 4, nesse exemplo, né? Com 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aí já sobe bem o número, tá bom? Então, o teu espaço amostral tem 64 elementos nesse aqui e 24 nesse de cima. Vou deixar de exercício para quem quiser fazer, pessoal. Construa o espaço amostral, tá bom? Beleza. Aqui tem outro exemplo. Um restaurante oferece 3 opções de entrada, 5 de prato principal e 4 de sobremesas. De quantas formas diferentes o cliente pode montar uma refeição completa? Então, ele tem 3 opções para entrada, 5 opções de prato principal e 4 de sobremesa. Então, 3 vezes 5, 15, 15 vezes 4, 60. Então, ele tem 60 combinações possíveis aí, tá bom? Então, o espaço amostral nesse exemplo aqui tem 60 elementos. Assim, notação para a probabilidade. A probabilidade de ocorrência de um evento E é escrita como P de E e lê-se probabilidade do evento E. Beleza? Aí você tem a probabilidade clássica, a probabilidade empírica e a subjetiva. Né? A probabilidade clássica é usada quando cada resultado no espaço amostral é igualmente possível de ocorrer. A probabilidade clássica de um evento E é dada por, a probabilidade de E é o número de resultados no evento E dividido pelo número total de resultados no espaço amostral. Aqui, por exemplo, a gente vai ver exemplo, né, mas se você lançar um dado, qual que é a probabilidade de tirar o número 3 no lançamento de um dado de 6 faces? O espaço amostral tem 6 elementos, então é 1 sobre 6. Tá bom? Probabilidade empírica é baseada em observações. Então, veja isso aqui, vai ser importante no nosso exemplo. Obtida de experimentos probabilísticos. A probabilidade empírica de um evento E é a frequência relativa do conjunto E, ou seja, é a frequência do evento dividido pela frequência total. A gente vai ver um exemplo assim, né? Através de observações. Então, vamos supor que você lança uma moeda 100 vezes. Dessas 100 vezes, sai 48 caras. Se saiu 48 caras, saiu 52 coroas para fechar a conta 100. Qual que é a probabilidade empírica de sair uma cara? É 48 dividido por 100, tá bom? Qual que é a probabilidade clássica de sair uma cara?
No lançamento de uma moeda, honesta, claro, né? No lançamento de uma moeda, a probabilidade clássica é 1 em 2, né? Então é 1 sobre 2. Tá? Então veja que a probabilidade clássica pode ser diferente da probabilidade empírica ou a estatística. O que é uma probabilidade subjetiva? Ela é baseada na intuição, experiência ou julgamento pessoal. Né? Por exemplo, quando você olha uma previsão do tempo, né? Ah, existe 80% de chuva, tá? Se você pegar outra pessoa, ela pode falar que existe 78% de chance de chover, tá? Então, você joga um dado de 6 faces, calcule a probabilidade de cada evento. Qual que é a probabilidade do evento A, né? Que é sair 1, 3. Ué, a probabilidade do evento A é, o evento A tem só o número 3, então é 1 em o espaço amostral, né? Que de um dado de 6 faces é 6, né? Tem 6 elementos, então é 1 em 6. Probabilidade de sair um 7. Qual que é a probabilidade de sair um 7 num dado de 6 faces? Pessoal, se o dado tem 6 faces, né? Representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem o número 7, né? Então é 0. Evento C, sair um número menor que 5. Menor. Então C é formado pelo número 1, 2, 3 e 4. Então a probabilidade do conjunto C é 4 sobre 6, tá, pessoal? Se não ficou claro aqui, né, o espaço amostral, né, é formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6, tá? Então, por isso que eu estou usando 6 aqui no denominador. Então, tudo isso está explicado aqui, depois vocês podem dar mais uma olhada, se quiserem. Tá? Aqui um exemplo de probabilidade empírica. Uma moeda é lançada 100 vezes e sai cara em 48. Qual é a probabilidade empírica de obter cara? Ué, você tem cara, eu vou usar C, né? E vou usar coroa, K para coroa. Então, não sei a ordem que saiu, mas sei que saiu 48 caras e 52 coroas. Então, cara, 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 48 vezes e depois completa aqui com coroa 52 vezes, tá bom? Então, 48 vezes e 52 vezes. Qual que é a probabilidade então, de obter cara aqui? É 48 dividido pela frequência total, que é 100, tá bom? Que é 0,48. Ou 48%, tá bom? É o que está escrito aqui na solução, tá bom? Então, a probabilidade de obter cara é o número de caras, que é 48, dividido pelo número total de lançamentos, que é 100. 48 dividido por 100 é 0,48 ou 48%. Beleza? E aqui um exemplo de probabilidade subjetiva, né? Um meteorologista afirma que há 70% de chance de chover amanhã. Que tipo de probabilidade está sendo utilizada? Trata-se de uma probabilidade subjetiva, pois baseia-se na análise e julgamento do especialista, tá bom? Se você pegar outro especialista, ele pode até mudar essa porcentagem aí, por isso que é subjetivo, tá bom? Então, tem esses 3 tipos aí. Dando continuidade. Definição: se você tem um evento E, você pode pegar o complementar desse evento, poder anotar por E', tá? Ele possui que probabilidade? Então, a probabilidade do E', né, ou a probabilidade complementar, é 1 menos a probabilidade de E. Vejam que a soma dessas probabilidades tem que dar 1. Tá? Então, a probabilidade de um aluno ser aprovado em exame é de 0,75. Qual que é a probabilidade de ele não ser aprovado? Veja, um aluno, ou ele é aprovado ou ele não é.
Se tem 0,75, a probabilidade dele ser aprovado é 0,75, logo a probabilidade dele não ser aprovado é quanto? Está aqui, ó. Vai ser 1 menos esse 0,75, que vai resultar em 0,25, tá bom? Que é o que está escrito aqui embaixo. Então, a probabilidade de um evento e a probabilidade do evento complementar soma 1, está aqui em cima isso. Ou seja, se a probabilidade de ser aprovada é 0,75, a probabilidade de não ser aprovada é dado por 1 menos a probabilidade de ser aprovado. Ou seja, a probabilidade de não aprovado é igual a 1 menos 0,75, que é igual a 0,25. Ou seja, a probabilidade de ele não ser aprovado é de 25%. Tá? Isso é bem tranquilo, mas para a gente entender a, a igualdade aqui, né? E trabalhar com ela. Agora o outro. Em uma partida de futebol, a probabilidade de um time vencer é de 0,6 e de empatar é 0,8. Qual é a probabilidade de um time perder a partida? No jogo de futebol, ou você ganha, ou você empata, ou você perde. Tá? Então, a probabilidade de você perder, vamos fazer assim, ou você ganha, ou você empata, ou você perde. Então, a probabilidade de você perder é 1 menos o restante, que é o complementar. Então, vai ser 1 menos quanto? 0,6, que é de vencer, mais 0,2, que é de empatar. Então, fica 1 menos 0,8, que é igual a 0,2. Então, a probabilidade do time perder é de 0,2, ou 20%. Tá? É o que está escrito aqui, tá bom? Então, perder é 1 menos 0,6 mais 0,2, que é igual a 0,2, ou 20%, tá bom? O que é uma probabilidade condicional, né, pessoal? De novo, né? Estou dando uma passada aqui por cima dos conceitos. Depois vocês podem ir lá no material, dar uma lida, se aprofundar. Tem os quizzes lá, vocês também podem estar fazendo os quizzes. E também tem o livro texto para consulta. Então, uma probabilidade condicional é a probabilidade de um evento ocorrer, dado que o outro já tem ocorrido. A probabilidade condicional de um evento B ocorrer, dado que o evento A tenha ocorrido, é denotado por P de B barrinha A. E lê-se probabilidade de B dado A. Então, você quer a probabilidade de B, dado que A já ocorreu. Tá bom? Então, tomem cuidado com a ordem aqui dentro, tá bom? Aqui tem, acho que a gente vai fazer uns 2 ou 3 exemplos dessa parte, vamos ver. Duas cartas são selecionadas em sequência de um baralho normal de 52 cartas. Encontre a probabilidade de que a segunda carta seja uma rainha, dado que a primeira carta é um rei. Considere que o rei não seja reposto. Então, aqui, pessoal, quando você tirou o rei, tinha 52 cartas, você tirou o rei e você não repôs. Se você não repôs, você ficou com 51 cartas. Tá? Dessas 51 cartas, agora você quer tirar uma rainha. Num baralho normal, tem quantas rainhas? Tem 4 rainhas. Você tem 4 rainhas, é 4 em 51. Tá bom? Então, ó, em razão de a primeira carta ser um rei e ela não ser reposta, restam 51 cartas no baralho. 4 das quais são rainhas. Então, a probabilidade de B dado A é 4 em 51, que é aproximadamente 0,071. Tá bom? Veja que se o rei fosse reposto,
você ficaria com 52 cartas. E aqui embaixo, no denominador, em vez de usar 51, você utilizaria 52, tá bom? Então, tem uma diferença de probabilidade quando as cartas são repostas ou não são, nesse exemplo aqui. Ok. Eventos independentes. Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um deles não afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Dois eventos A e B são independentes quando a probabilidade de B dado A é igual à probabilidade de B, ou quando a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. Eventos que não são independentes são dependentes. Então, vejam, só tem duas possibilidades aqui, ou, ou eles são independentes ou eles são dependentes, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos decidir antes de olhar a solução, né? Determine se os eventos são independentes ou dependentes. Selecionar um rei, evento A, de um baralho normal de 52 cartas sem reposição, e então selecionar uma rainha B do baralho. Acabei de mostrar aqui em cima para vocês que não ser reposto o rei, fica 4 sobre 51. Se fosse reposto, ficaria 4 sobre 52. Então, são eventos diferentes, né? Então, eles são dependentes. Jogo. Podemos ler o A aqui para ficar na sequência, né? A probabilidade de B dado A é 4 sobre 51, exemplo anterior, e a probabilidade de B é 4 sobre 52, que eu comentei com vocês. A ocorrência de A muda a probabilidade de ocorrência de B. Então, os eventos são dependentes. O próximo. Jogar uma moeda e tirar uma cara, evento A, né? E então jogar um dado de 6 faces e tirar um 6. Vocês acham que esses eventos são dependentes ou independentes? Jogar a moeda e depois jogar o dado, um influencia no resultado do outro ou não? Não, né? Então, esses eventos, eles são independentes. Tá? A probabilidade de B dado A é 1 sobre 6 e a probabilidade de B é 1 sobre 6, tá bom? A ocorrência de A não muda a probabilidade da ocorrência de B, então os eventos são independentes, tá bom? É só vocês verem se um influencia no outro, tá? Assim, regras, né? A probabilidade de dois eventos A e B ocorrer sequência é dada assim, né? A probabilidade de A e B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Isso aqui que a gente acabou de definir em cima. Se os eventos A e B forem independentes, então a regra pode ser simplificada. Por quê? Porque se eles são independentes, a probabilidade de B dado A pode ser descrita só como probabilidade de B. Então, você pode trocar a probabilidade de B dado A pela probabilidade de B. E assim, a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Tá? Então, isso aqui pode ser estendido para qualquer número de eventos independentes. Vamos ver um exemplo. Duas cartas são selecionadas sem reposição da primeira carta de um baralho normal de 52 cartas. Encontre a probabilidade de selecionar um rei e depois uma rainha. Então, a primeira é um rei e só depois a rainha, beleza. Então, no caso de seleção sem reposição, os eventos são dependentes. A gente viu isso na letra A aqui. Tá? Então, a probabilidade de a probabilidade de que K e Q é a probabilidade de K vezes a probabilidade de Q visto, né, que K já ocorreu, né, ou seja, a probabilidade de Q dado K. A probabilidade de tirar um rei de um baralho de 52 cartas, tem 4 reis, então é 4 sobre 52 vezes. Já que é sem reposição, a probabilidade de Q dado K é 4 em 51. Tá? E esse produto dá aproximadamente 0,006. Tá?
Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 azuis. Retira-se 2 bolas com reposição. Então, retirou e colocou de volta, né? Qual é a probabilidade de tirar uma bola vermelha em ambos os sorteios? Tá bom, então vamos lá. O evento tirar uma bola vermelha no primeiro sorteio e também tirar uma bola vermelha no segundo sorteio são independentes. Por que são independentes? Porque a gente está fazendo a reposição das bolas. Então temos, qual que é a probabilidade de tirar uma vermelha no primeiro sorteio? Quantas vermelhas eu tenho? 3. Quantas bolas eu tenho no total? 3 mais 2. Então é 3 em 5. Já que eu estou fazendo a reposição, qual que é a probabilidade de tirar a vermelha no segundo? A mesma, 3 em 5, tá bom? Logo, a probabilidade de tirar vermelha e vermelha é a probabilidade de tirar vermelha no primeiro e tirar vermelha no segundo. 3 sobre 5 vezes 3 sobre 5 é 9 sobre 25, tá bom? Então, aqui um exemplo com os eventos independentes e aqui um exemplo com os eventos dependentes, tá bom? Então, em um, a gente usou essa igualdade de cima e no outro a gente utilizou essa de baixo. Ok. Eventos mutuamente exclusivos, tá bom, pessoal? 2 eventos são mutuamente exclusivos quando a interseção deles é vazia. Tá bom? Ou seja, né, quando A e B não puderem ocorrer ao mesmo tempo. Talvez em fundamento vocês tenham visto, né, que A e B são disjuntos, por exemplo, tá? Então pode ver esses 2 nomes aí. Então determine se os eventos são mutuamente exclusivos. Evento A, obter um 3 no lançamento de um dado. Evento B, obter um número 4 no lançamento de um dado. Tem como obter o número 3 e o número 4 ao mesmo tempo? Não. Então, esses eventos são mutuamente exclusivos, tá bom? Aqui. Outra regra, né? A, a probabilidade de que os eventos A ou B ocorram, P, probabilidade P ou B, é dada por probabilidade de A ou B, é probabilidade de A mais probabilidade de B, menos a probabilidade de A e B. Que isso, né? Por que tem esse menos, pessoal? Pensem assim, vocês têm aqui o espaço amostral, aí você tem o evento A, você tem o evento B. Tá? Quando você calcula a probabilidade do evento A, você considera todos os eventos A. Aqueles... Quando você vai calcular a probabilidade de B, você considera esses carinha aqui também. Uma vez só, você faz uma dupla. Deixa eu voltar aqui. De novo. Quando você calcula a probabilidade de A e todo mundo que está aqui. Preste atenção com o que eu quero dizer. Você tem que fazer menos uma. Ah, professor, mas se não tiver ninguém em comum. Se não tiver ninguém em comum, isso é zero. Se isso for zero, você pode usar a fórmula simplificada, tá bom? É por causa dessa dupla contagem que você tem o menos. Então, se A e B forem mutuamente exclusivos, ou seja, não tiverem a probabilidade de A ou B, a
probabilidade de A mais a probabilidade de B. Tá? Você joga um dado, encontre a probabilidade de sair um número que 3 ou um número ímpar. Então, sair um número menor que 3, menor. Então, é sair um ou 2. Sair um número ímpar, é sair 1, 2, aí, sair 2 e 5, tá bom? Então, a probabilidade aqui, né, quando eu considerar A e B, lembre que o espaço amostral é formado pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Tá? Então, a probabilidade do A é 2 sobre 3. Travou. Vai ficar 2 sobre 6, mais 3 sobre 6, menos 1 sobre 6. Aqui está escrito um pouquinho melhor, né? Os eventos não são mutuamente exclusivos porque um é um resultado de ambos os eventos. A gente viu ali em cima. Então, a probabilidade de sair um número menor que 3 ou um número ímpar é, usando a fórmula, probabilidade menor que 3 ou ímpar é probabilidade menor que 3, mas a probabilidade do ímpar menos a probabilidade menor que 3 e ímpar. Vejam que aqui houve uma modificaçãozinha. Era ou, aqui é e, para ficar igual está lá na fórmula. Então, 2 sobre 6, como a gente determinou ali em cima, mais 3 sobre 6, menos 1 sobre 6. Mesmo denominador, repita o denominador e soma os numeradores. 2 mais 3, 5, menos 1, 4. 4 sobre 6 é 2 sobre 3, que é aproximadamente 0,66. Tá bom, pessoal? Vamos ver outro. Você seleciona uma carta assim. Então, aqui utilizamos a fórmula de cima, né? Provavelmente o próximo vai usar essa de baixo. Você seleciona uma carta de um baralho. Encontre a probabilidade de a carta cair, né? Voltei. Então, qual que é a probabilidade de tirar um 4 num baralho de 52 cartas? 4. Os eventos são mutuamente exclusivos, né? Tirar um 4, tirar um mais, um não tem influência no outro. Então, você fica com 4 sobre 52. Tá travando? Deixa eu mudar aqui de rede, ver se melhora. Oi, pessoal, melhorou alguma coisa? Mudei de rede aqui. Oi? Se ficar travando, avisem, tá bom? Levanta a mãozinha, eu paro, vem aqui, a gente espera um minutinho. Tá? Então, a probabilidade de tirar um 4 é 4 sobre 52, de tirar um AIS é 4 sobre 52, então a probabilidade de tirar um 4 ou AIS é 8 sobre 52, tá bom? Beleza. Aí agora a gente vai passar para o capítulo 4, tá? Aí para não parar no meio do capítulo 4, pessoal, vamos fazer uma pausinha de 5 minutos, pegar uma água?
e daí a gente volta em 5 minutos, tá bom? Beleza, já volto.
Voltei, pessoal. Vamos esperar mais um minutinho e a gente já volta. Não esqueçam de ir lá no ABA e registrar a presença, pessoal. Ok, pessoal, já podemos dar continuidade, né? Já passou uns 5 minutos. Beleza, vamos lá então. Vou falar sobre o capítulo 4, distribuições discretas de probabilidade. Vamos iniciar com variável aleatória. Então, opa, vou pegar a caixinha aqui. Uma variável aleatória x representa um valor numérico associado a cada resultado de um experimento probabilístico aleatório. Essa variável, pessoal, ela pode ser discreta, né? Ela é discreta quando tem um número finito ou contável de resultados possíveis que podem ser enumerados. Por exemplo, 0, 1, 2, 3. Tá? E uma variável contínua pode, ela pode ser contínua, né, quando tem um número incontável de resultados possíveis, tá? Representados por um intervalo na reta numérica. Por exemplo, volume, áreas. Tá? Exemplos. Número de carros que chegam a um pedágio por minuto. Né? Isso aqui é uma variável aleatória discreta, você consegue contar os carros. Tá? Pode não chegar nenhum, pode chegar um, dois, três, assim por diante. Número de gols marcado por um time em uma partida. Né? Sendo, gols, sendo uma contagem de gols e não havendo gols fracionados, trata-se de uma variável discreta. Ou nenhum gol, um gol, dois, três, assim por diante. Se X representa o volume de gasolina em um tanque de 21 galões. Tá? Então, X é uma variável aleatória contínua, porque a quantidade de gasolina no tanque pode ser qualquer volume de 0 a 21 galões. Tá? Pode ser 0,001, 0,002, pode ser 1,765 galões, tá bom? Que é de 0 a 21 galões. Uma distribuição discreta de probabilidade, distribuição discreta, lista cada valor possível que a variável aleatória pode assumir com sua respectiva probabilidade, tá? Então, vai listar o x e vai listar a sua probabilidade. Uma distribuição, opa, vou voltar a pegar a caixinha. Uma distribuição de probabilidade deve satisfazer as seguintes condições. Primeiro, que a probabilidade de cada valor da variável aleatória discreta está entre 0 e 1, inclusive pode ser 0, pode ser 1, tá bom? E a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Tá? Então, aqui é instruções, né? Seja x variável aleatória discreta com resultados possíveis, né? x1, x2 até xn. Para construir uma distribuição discreta de probabilidade, siga os passos abaixo. Construa uma distribuição de frequência para os resultados possíveis. Calcule a soma das frequências. Lembre que a soma tem que dar 1. Determine a estimativa da probabilidade. Desculpa, pessoal.
Soma das frequências não tem que dar 1, né? O que tem que dar 1 é a soma das probabilidades, tá bom? A soma das frequências pode dar o valor que tiver lá no exercício, né? Que nem aqui embaixo vamos usar 150, se eu não estou enganado, tá? Estou fazendo essa correção aí. Determine a estimativa da probabilidade de cada resultado possível dividindo sua frequência pela soma das frequências. Verifique que cada probabilidade esteja entre 0 e 1, inclusive que a soma seja 1. Aqui sim a soma tem que dar 1. Aqui para estar no momento correto. Aí vamos ver um exemplo. Então, um psicólogo industrial aplicou. Deixa eu ver aqui se eu não cair. Ok? Beleza. Então, um psicólogo industrial aplicou um teste de personalidade para identificar características passivo-agressivas em 150 colaboradores. Os indivíduos receberam uma pontuação de 1 a 5, sendo 1 extremamente passivo e 5 extremamente agressivo. Uma pontuação 3, né, que está no meio aí, não indica nenhuma das duas características. Os resultados de 150 indivíduos estão na tabela 4.1. Então, a frequência é 150, né? Foi trabalhado com 150 indivíduos. Quantos receberam a pontuação 1? 16. Quantos receberam a pontuação 2? 23. Quantos receberam a pontuação 3? 32. Pontuação 4, 40. E a pontuação 5, 39. Se isso aqui tiver certo, que eu acredito que esteja, essa soma tem que dar 150. Beleza? Então, para obter a distribuição de probabilidade, divide-se a frequência de cada pontuação pelo total de indivíduos para determinar a estimativa de probabilidade. Então, qual que é a probabilidade, né, quando x é igual a 1? 16 sobre 150, tá aqui. Quando x é 2, 23 sobre 150. Quando x é 3, 32 sobre 150. Quando x é 4, 40 sobre 150. Quando x é 5, 39 sobre 150. Então, tá aqui a distribuição de probabilidade. A pontuação 1, probabilidade 0,11. Para 2, 0,15, assim por diante. Se vocês somarem aqui, vai dar 1. Pessoal, como eu já comentei, né? Aqui você faz, às vezes você precisa fazer algum arredondamento, então às vezes você arredonda e lá na soma dá 0,99 ou dá 1,01, tá? Mas é por questões de arredondamento. Aqui, do jeito que eu fiz o meu arredondamento, deu um certinho, tá bom? Então está aqui construída a distribuição de probabilidade, a distribuição discreta de probabilidade. Aqui tem o histograma. Para a pontuação 1, a probabilidade 0,11, né? Está aqui. Para 2, 0,15, se eu não estou enganado. Isso, e assim por diante. Uma observação interessante aqui nesse histograma é o seguinte. Isso aqui é um retângulo, base 1 e altura frequência, né? Que está lá na tabela, 0,11. Então, a área desse retângulo, base vezes altura. A base é 1, a altura é 0,11. Quer dizer que essa área aqui representa a probabilidade aqui, tá bom? Os outros é a mesma coisa, porque sempre a base é uma unidade. Tá legal? Beleza. Então, está explicada aqui a questão da área. A média, pessoal, e o valor esperado, né, tem a mesma fórmula. Então, trouxe tudo junto aqui para a gente ganhar no tempo, né? Então, a média, o valor esperado, é dado por mi, a média, valor esperado, e esse somatório, tá bom? É x vezes sua probabilidade. Tá? Então, é a variável aqui, quando ela assume o valor, pela sua probabilidade. Por exemplo, a gente vai fazer aqui onde a x pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Beleza. Então, vamos ver um exemplo. Como que eu, de fato, calculo aí a média ou o valor esperado? Então, a distribuição do número de filhos por família. Então, é feito assim, né? X pela sua probabilidade, mais, vou fazer a somatória de todos. O próximo x pela sua probabilidade,
mais o próximo x pela sua probabilidade, mais o próximo x pela sua probabilidade, mais o próximo x pela sua probabilidade. E daí você vê quanto que dá. Esse aqui vai dar 1,35, tá bom? Então, aqui embaixo, bem certinho isso daí. Vocês podem calcular aqui a média. É o número de filhos e a probabilidade, né? Por família, tá? Então, distribuição do número de filhos por família. Então, Mi, 0 vezes 0,25 mais 1 vezes 0,35 e assim por diante. Quando somar, vai dar 1,35. Logo, a média é de 1,35 filhos por família. Tá bom? Média a gente já viu como que... Já vimos média na aula passada, né? Então, aqui mais a média quando estamos trabalhando com distribuições discretas. A variância. A fórmula da variância, né, fica assim. Só tomar cuidado, né? Votação para população, né? População. Tá, então, a variância, né, sigma ao quadrado é igual ao somatório x menos a média, tudo ao quadrado, vezes a probabilidade. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, exemplo. Jogo de loteria com prêmios em reais, né? Então, 0, 10, 20 e 50, qual que é a probabilidade de ganhar zero? É 50%, né? 0,5, de ganhar 10, 30%, ou 0,3, de ganhar 20, 0,15, de ganhar 50, 0,05, tá bom? Respectivamente. Então, aqui vou fazer, preciso da média para calcular a variância. Então, a média é 0 vezes 0, 0 vezes 0,5, tá aqui. Mais 10 vezes 0,3, está aqui, e assim por diante, você vai chegar em 8,5. A variância, sigma quadrado, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é igual. Vou fazer a soma, então, 0 menos a média, que é 8,5, tudo ao quadrado, vezes a probabilidade, 0,5. Mais 10 menos a média, tudo ao quadrado, vezes a probabilidade, 0,3. Assim por diante, fazendo a soma aí, vocês vão chegar em 142,75. Quando você calcular o desvio padrão, você extrai a raiz quadrada aqui, você vai chegar em aproximadamente 11,95, tá bom? Então, é tranquilo fazer esses cálculos, tá? Ah, professor, mas se eu pegar um exemplo onde tem muitos valores para x, tá? Fica um pouco maior, fica mais trabalhoso, tá? Mas aí depende de cada exemplo. Ah, sim, agora a gente vai entrar no experimento binomial. Tá? Um dos focos desse capítulo aí. Então, existem diversos experimentos probabilísticos em que cada tentativa resulta em um de dois possíveis resultados, ou sucesso ou fracasso. Um exemplo clássico é o arremesso de lance livre no basquete, no qual o jogador pode acertar a cesta ou errar. Esses tipos de experimentos são conhecidos como experimentos binomiais, tá bom? Então, sucesso ou fracasso, tá? Aí aqui a gente vai definir o que é experimento binomial. Pessoal, isso aqui é muito importante para a gente, tá? Então, um experimento binomial é um experimento probabilístico que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, o experimento tem um número fixo de tentativas em que cada tentativa é independente das outras, tá bom? Então, verifiquem se a tentativa é independente das outras. Há apenas dois resultados possíveis para cada tentativa, que podem ser classificados como sucesso ou fracasso. A probabilidade de um sucesso é a mesma para cada tentativa. A variável aleatória x conta o número de tentativas com sucesso. Então, notação, o número de tentativas, a gente vai usar o n.
a probabilidade de sucesso em uma única tentativa por P, logo a probabilidade de fracasso, né, se ou é sucesso ou é fracasso, né, a probabilidade do fracasso vai ser 1 menos P, e a gente vai denotar por P. E x, né, a variável aleatória, representa a contagem do número de sucessos N. Então, x vai de 0 até N. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e assim por diante. Tá? Então, só para identificar aqui. Lançamento de uma moeda honesta 5 vezes. Se eu vou lançar ela 5 vezes, o N é 5. Tá? Então, definindo cara como sucesso, qual que é a probabilidade de sair cara? 0,5. Já que a probabilidade de sair cara é 0,5, a probabilidade de não sair cara é 1 menos 0,5, também é 0,5. Então, aqui a gente tem que N é 5. N igual a 5. Tá? Isso aqui satisfaz todas as condições do experimento binomial, tá bom? Tem um número fixo de tentativas. Jogar a moeda na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Uma jogada não influencia as outras, tá bom? Há apenas dois possíveis resultados, ou sai cara ou não sai, né? Ou sucesso ou fracasso. A probabilidade de um sucesso é a mesma para cada tentativa, é sempre 0,5. A variável aleatória x conta o número de tentativas, né? Aqui a gente não está preocupado com o número de tentativas. Vamos ver mais para baixo, onde a gente calcula de fato as coisas. Então, fórmula da probabilidade binomial. Aqui tem uma fórmula para vocês utilizarem. Tá? Então, em um experimento binomial, a probabilidade de exatamente x sucessos em n tentativas é dada por essa fórmula, tá bom? Então, aqui é a combinatória, né? Então, n fatorial dividido por n menos x fatorial, p elevado a x, q elevado a n menos x. Note que se x, né, aqui, representa, né, a contagem de sucessos, então n menos x de fracassos. Beleza. Obter exatamente duas caras em 3 lançamentos de uma moeda honesta. Ué, se são 3 lançamentos, N é 3. Obter exatamente duas caras. Se eu definir cara como sucesso, X é 2. A probabilidade de uma cara é 0,5 de sair uma cara. A probabilidade de não sair uma cara é 1 menos 0,5, que é 0,5. Tá bom? Então, estão aqui nossos dados. Então, temos N igual a 3, X igual a 2, P igual a Q igual a 0,5. Então, a probabilidade, né, de sair exatamente duas caras é N fatorial, que é o N é 3, N menos X fatorial vezes P elevado a X, vezes Q elevado a N menos X. 3 menos 2, 1. Aí pronto, daqui para frente é só fazer conta, né? 0,5 ao quadrado é 0,25, 0,5 elevado a 1 é 0,5. E como que isso aqui virou 3, né? Para quem não lembra, pessoal, 3 fatorial dividido por 3 menos 2 fatorial, 2 fatorial, é igual. 3 fatorial posso escrever como 3 vezes 2 fatorial dividido. 3 menos 2 fatorial é 1 fatorial. 1 fatorial é 1, vezes 2 fatorial. Esse corta, sobra 3 sobre 1, que é 3. Tá bom? Então, esse 3 é obtido dessa forma. Beleza. Então, ao listar os valores possíveis de x com as correspondentes probabilidades, você pode construir uma distribuição de probabilidade binomial. Ou seja, ali o n é 3, né? Então, você poderia ter x igual a 0, x igual a 0, né?
Aí você ia calcular P de 0. O N é 3. Então, 1, 2, 3. Daí você calcula P de 1, P de 2 e P de 3. Se você fizer isso, o que você acabou de construir? A distribuição de probabilidade binomial, tá bom? Vamos ver como que pode ser feito isso aqui embaixo, tá? Não vou ficar fazendo todos, porque é repetição de ideias, tá? Vou fazer um ou dois com vocês aqui, tá? Então, lançamento de um dado 4 vezes, N é 4, definindo sucesso como sair 6. Qual que é a probabilidade de sair um 6 no lançamento de um dado? 1 sobre 6. Então, P é 1 sobre 6. Então, tá tudo aqui. N vai ser lançado o dado 4 vezes. Probabilidade de sair um 6, 1 sobre 6. X é o sucesso. Então, vai ser, já que eu quero construir a distribuição de probabilidade binomial, vou considerar x igual a 0, depois 1, depois 2, depois 3 e depois 4. Aí vou calcular o P de x. Quanto que é P de 0, P de 1, P de 2, P de 3, até P de 4. Tá bom? Vejam que Q é 1 menos P, ou seja, é 1 menos 1 sobre 6, ou seja, 5 sobre 6. Vou utilizar isso aqui, hein? Deixa aí. Então, vamos determinar as probabilidades para cada valor de x. Então, devemos calcular as probabilidades para x igual a 0, 1, 2, 3, 4. Para x igual a 0, não tem nenhum 6, né, pessoal? Se x for 0, x conta a quantidade de sucessos. Então, P de 0 é n fatorial dividido por n menos x fatorial, x fatorial, x é 0, né? 1 sobre 6, ou p elevado a x, que é 0, q elevado a n menos x. N menos x é 4. Calculando isso aqui, vamos chegar nesse valor, tá bom? Para x igual a 1, aqui, vou fazer para x igual a 2. Para x igual a 2, né, então tem 2, 6. Então, P de 2 é n fatorial dividido por n menos x fatorial, p elevado a x, q elevado a n menos x. N é 4, 4 menos 2, 2. Fazendo a continha, vocês vão chegar nesse valor aqui. Tá bom? Depois vocês fazem para x igual a 3, x igual a 4. Tá bom? Então, está aqui a distribuição de probabilidade. Vocês sabem desse ponto, né? Tá. Então, quando x é 0, você tem essa probabilidade. Quando x é 1, você tem essa probabilidade. Quando x é 2, você tem essa probabilidade. E assim por diante. Se vocês somarem aqui, vocês vão ver que isso aqui está dando 1. Tá bom, pessoal? Então, fica aí como construir a distribuição de probabilidade binomial. Você tem que usar, nesse momento, a fórmula. Veja, pessoal, que foi só para n igual a 4, tá? Se vocês pegassem n igual a 30, 40, vocês iam ver que ia dar muito trabalho, né? Mas tá bom. Vamos ver como que poderia ser feito isso utilizando o LibreOffice. Talvez vocês tenham o Excel instalado no computador de vocês, né? Eu estou usando o LibreOffice porque ele é gratuito. Já faz um tempo que eu uso ele, tá bom? Eu gosto dele. Então, utilizaremos o software LibreOffice para calcular probabilidades binomiais de forma prática. Então, vamos calcular P de 3 quando n é igual a 10 e P é igual a 0,7 no LibreOffice. Aqui, vou usar isso aqui, ó. Use a função dist.binom 3 indica, né, o x, 10 é o n, P é 0,7, e o 0, pessoal, vem aqui para calcular exatamente P de 3. Lá no LibreOffice, tem a opção de colocar 0 ou 1. Se você colocar 1, vai calcular P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3, ou seja, a acumulada. Vamos lá no LibreOffice para vocês darem uma olhada. Eu vou ter que parar de compartilhar aqui para compartilhar o LibreOffice. Deixa eu já abrir ele aqui. É o LibreOffice Calc, na verdade, né? Porque ele vem para fazer.
Ele virou software aí, o aplicativo para você estar escrevendo o texto. Depois, é tipo Word, né? O LibreOffice Calc, que é como se fosse o Excel, e tem os outros, tá bom? Você instala já tem todos. Na verdade, eu deveria ter colocado o LibreOffice Calc, né? Na verdade, é o LibreOffice, né? Dentro dele tem o LibreOffice Calc. Eu vou ter que compartilhar a tela toda, porque fica aparecendo umas janelinhas. Não, errado, é a tela toda. Ok. Então, pessoal, para lembrar aqui, N era 10. Deixa eu aumentar, né? Porque está muito pequeno. N é igual a 10. Vou tirar isso aqui, né? X era quanto? 3. P é 0,7. Tá bom? Então, a gente quer calcular P de 3. Isso. Então, igual distri. Começou a aparecer aí, ó. Distri. Ponto. Binom. Dá um Enter. Vai pedir, ó. Aparece aí X. Eu venho aqui, clico aqui. Ponto e vírgula, se eu não estou enganado. Tentativas é o 10. É o N. Ponto e vírgula. A probabilidade de sucesso em uma tentativa é 0,7. Ponto e vírgula, né? Se A igual a zero, calcula a probabilidade individual, vai calcular só P de 3. Se A igual a 1, calcula acumulado, ou seja, P de 0 mais P de 1 mais P de 2 mais P de 3. Tá bom? É que eu estou interessado só na P de 3, vou colocar 0, Enter. Tá aqui. Essa é a probabilidade aí. Ah, professor, mas e como que eu poderia calcular aqui, né? P x menor ou igual a 3, que é acumulado. Então, usaria igual, distri.binom, já está aparecendo, x, ponto e vírgula, o total de tentativas, ponto e vírgula, a probabilidade de sucesso, ponto e vírgula, e a acumulada, você tem que aumentar, né? Porque P de 3, calculei só P de 3. A acumulada vai calcular P de 0, mais P de 1, mais P de 2, mais P de 3. Então tem que aumentar. Vamos ver? 0,01 aumentou. Aqui tinha 0,009, que é 0,01. Então aumentou. Beleza, pessoal? Lá no nosso exemplo está interessado nisso aqui, né? Beleza. Então, pessoal, aqui é só um exemplo mais direto para ficar claro para vocês como que pode ser utilizada essa função. Aí vocês vão lá no material, olhem os exemplos um pouquinho mais elaborados, fiquem pensando um pouco como que pode ser feito, vem e tenta fazer, tá bom? Então, já fizemos utilizando a forma, fizemos utilizando o programa aqui, e vamos ver como que pode ser feito utilizando tabela. Então, calcular probabilidades binomiais manualmente pode ser um processo trabalhoso, tá bom? Para simplificar, é possível utilizar uma tabela de probabilidade binomiais. A tabela B.2, localizada no apêndice B, apresenta valores pré-calculados para diferentes combinações de N e P, facilitando a obtenção dos resultados. Vamos determinar que P, x menor ou igual a 2, para N igual a 7 e P igual a 0,3, tá? Então, o que é P de x menor ou igual a 2? É igual a P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais P de x igual a 2. Então, tem que fazer 3 vezes, né? Então, vou calcular cada um desses utilizando a tabela B.2. Tá? Essas tabelas, pessoal, elas têm lá no AVA, tá? Tá tudo com a fonte lá, se vocês quiserem, podem consultar
o livro texto, tá bom? Tá indicando o livro, os autores e a página, tá bom? Abaixo apresentamos uma parte dessa tabela. Então, lembrem disso quando a gente for para a tabela. N, P. Bem tranquilo de se orientar pela tabela. Aqui está o N. Nosso N é 7. Tá? Então, nosso N. Nosso P é quanto? 0,3. 0,3. Ó, aqui está P. Essa parte é do P, tá? Então, P, 0,3. Deixa eu descer aqui. E a parte do X está aqui, né? Então, no fundo, eu vou olhar para essa parte, né? Vou escrever aqui para vocês, ó. Ficou claro que essa coluna aqui é do P igual a 0,30, tá? Então, quando N é igual a 7, P é igual a 0,30 e X igual a 0,1, e X igual a 0. Você vai olhar aqui, vai dar 0,082. Quando X é igual a 1, você vai olhar aqui, vai dar 0,247. Quando X é igual a 2, vai dar 0,318, tá bom? Lá, ali em cima do nosso exemplo, a gente tem que somar esses três. Que é o que está aqui embaixo. Então, pela tabela, a gente tem essa probabilidade, mais essa probabilidade, mais essa probabilidade. Tá certinho, né? 0,082, 0,247, 0,318. Certinho. Logo, a probabilidade de x ser menor ou igual a 2 é igual a 0,647. Pessoal, vou fazer isso aqui com vocês lá no LibreOffice para ver que chega no mesmo valor. Então, guardem esse 0,647 aí, tá bom? Só preciso dar muitas informações aqui. O N, 7, P 0,3 e o X é menor ou igual a 2, tá bom? Então, é acumulada que eu vou fazer lá. Então, apagando aqui. X lá é menor ou igual a 2. Ok. O N é 7. O X, eu vou usar 2. P 0,3. Ok, então aqui igual, binom, estou errado. Deixa eu ver se eu mudo alguma coisa. Igual. Deixa eu ver se eu estou escrevendo errado. Dist, né? Ah, desculpa. Dist, ali, ponto binom. O número de sucessos em uma tentativa, 2. Ponto e vírgula. O número total de tentativas, 7. Ponto e vírgula. A probabilidade de sucesso em uma tentativa, 0,3. Então, clica aqui, ponto e vírgula. Se eu colocar 0, vai calcular só P de 2. Mas eu quero P de x menor ou igual a 2. Então, coloco 1 para ser a acumulada igual. Quantas casas a gente usou lá? 3. Então, aqui eu vou vir e vou deixar igual. Aí, 0,647. 0,647. Bateu, tá bom, pessoal? Então, vejam. Fazendo o braço, usando a forma, fazer usando tabela e fazer utilizando o programa, tá bom? Sugestão, entendam o processo, entendam como que resolve, fazendo na mão, e depois comecem a utilizar o programa, tá bom? É importante saber o que está por trás, tá bom? Vamos supor que você está trabalhando numa empresa e assim, alguém vai chegar para você e vai falar, por que desse resultado? Aí você responde, por causa que eu tenho tantas tentativas, eu tenho tantas, eu tenho a probabilidade
P igual a tanto, logo o fracasso é tanto, eu tenho tantas tentativas, tá bom? E você explica para a pessoa como que você está fazendo essa conta aí, tá beleza? Então, vejam, fazer usando a forma acaba sendo um pouco mais trabalhoso, se você tem auxílio da tabela, as contas saem direto, e se você utilizar o programa, já te dá acumulada diretão, tá bom? Você nem precisa ficar somando. Então, probabilidade de um jogador. Ah, isso é legal, olha aqui. Olha que bacana. Então, deixa eu pegar a caixinha. Probabilidade de um jogador acertar pelo menos 4 cestas em 10 tentativas. Com P igual a 0,5, tá bom? 4 cestas em 10 tentativas. Pelo menos 4 cestas, tá? Então, se é pelo menos 4 cestas, ele quer isso. P de x maior ou igual a 4. Você pode estar fazendo igual a P de... Vou colocar direto, tá bom? P de 5, mais P de 6, mais P de 7, mais P de 8. Vou colocar para mostrar o trabalho. Mais P de 9, mais P de 10. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Se for fazer no braço, ou no programa mesmo, né? O que é aconselhado a fazer? É fazer pelo complementar, né? A probabilidade de x ser maior ou igual a 4 é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Por quê? Porque o programa calcula P de x menor ou igual a 3, que é acumulada. Tá bom? Então, você faz no programa P de x menor ou igual a 3, usando x igual a 3 e colocando 1 lá no final para calcular acumulado, e faz 1 menos aquilo. Direto. Se quiserem, eu posso fazer com vocês aqui, ó. Quanto que é o N? O N deixa eu limpar tudo aqui. O N é 10, o x é 4 e o p é 0,5. Então, o N é 10, o x é 4 e o p é 0,5. Só confirmando? 10, 4, 0,5. Aqui, eu só voltar aqui. Estava 2, né? Tá certo. Eu quero menor ou igual a 3. Então, já estava ali pronto, porque o sistema já está configurado, né? Mas vamos lá. Igual, distri, ponto binom, tá aí. O número de sucessos em uma série de tentativas. Sucessos 4, ponto e vírgula. O número total de tentativas é 10, ponto e vírgula. A probabilidade de sucesso em uma tentativa é 0,5, ponto e vírgula. Como eu quero acumulada, 1. Enter. Isso é a resposta do meu exercício? Não, não é a resposta. Porque você quer P de X maior ou igual a 4. Tá? Então, é igual a 1 menos P de x menor ou igual a 3. Então, essa aqui é a resposta do seu resultado. Tá bom? Não precisa calcular P de pelo menos 4, é isso. Não precisa calcular P de 4, mais P de 5, mais P de 6, mais P de 7, mais P de 8, mais P de 9, mais P de 10. Calcula P de x menor ou igual a 3 e faz 1 menos a diferença. Faz 1 menos a P de x menor ou igual a 3. Pronto, tá bom? O programa também faz isso daí. Beleza? Aí complete a solução. Pessoal, para distribuições binomiais, a média, a variância e o desvio padrão ficam bem tranquilos de serem calculados. Vocês podem utilizar essas fórmulas. N vezes P para a média, para a variância, N vezes P vezes Q, e para o desvio padrão, a raiz quadrada da variância. Tá bom? Isso aqui são parâmetros populacionais. Lembrem mi, sigma quadrado e sigma. Senão seria x barra, s quadrado e s. Tá? Lembrem dessas notações. O meu exemplo aí para finalizar. Isso. Em Petersburgo, Pensilvânia, cerca de 56% dos dias em um ano são nublados. Calcule a média, a variância e o desvio padrão para o número de dias nublados durante o mês de junho.
Interprete os resultados e determine quaisquer valores incomuns. Então, pessoal, é para o mês de junho. O mês de junho tem 30 dias. Então, também é 30. Tá? O número total de dias. A probabilidade está aqui, 56%. 56% é 0,56. A probabilidade de um dia ser nublado é 0,56. Então, Q vai ser 1 menos P, que é 0,44. Tá? Só preciso disso. N, P e Q, eu calculo esses três. A média é só NP. Tá? Mas se eu conheço P, eu conheço Q. Porque Q é 1 menos P. Então, a média. A média é N vezes P, então é 30 vezes 0,56, então 16,8. Então, a média de dias nublados é 16,8. A variância é N vezes P vezes Q. N vezes P você já calculou, é 16,8. Então, multiplica por Q, que é 0,44, vai chegar em 7,2. 7,4. Quando eu erro, você pode me corrigir, pessoal, fica à vontade. Desvio padrão, a raiz quadrada da variância. Vai dar aproximadamente 2,7. Bom, então, a interpretação. Em média, espera-se que haja 16,8 dias nublados no mês de junho. O desvio padrão é de aproximadamente 2,7 dias. Tá? Aí pediu aqui valores incomuns. Tá? Então, vamos lá. Valores que se afastam da média em mais de 2 desvios padrões são considerados incomuns. Tá bom? Então, como a média é 16,8 e o desvio padrão é 2,7, a gente tem que 16,8 menos 2 vezes 2,7, que é igual a 11,4, né, é incomum. Né? Então, um mês de junho com 11 dias nublados ou menos, porque aqui deu 11,4, seria incomum, tá bom? Então, o que é incomum? Ter 11 dias nublados ou menos. Só que pode variar para baixo ou para cima, então aqui eu vou considerar com mais. Tá? Da mesma forma, um mês de junho com 23 dias nublados ou mais também seria incomum. Por quê? Porque é a média mais 2 vezes o desvio padrão. Tá bom? Que é 22,2, tá bom? Então, a gente usa aí a média para ter uma ideia de quantos dias serão nublados e usa o desvio padrão, né? 2 vezes para cima ou para baixo, para ter uma ideia do que seria o incomum nesse mês de junho, tá bom? Então, e as interpretações, pessoal, vejam que para distribuição binomial é bem tranquilo de calcular a média, a variância, o desvio padrão, porque você precisa do N e do P, beleza? Com isso, a gente finaliza aí o conteúdo da aula de hoje. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Se quiser, eu posso disponibilizar esse material para vocês. E se não está lá no AVA, tá bom? Lá tem um material mais completo. Aqui eu fui dando uma resumida, testando o que ia caber dentro do nosso tempo aqui, tá bom? Se quiserem, eu posso colocar aqui no Drive e já disponibilizar o link para vocês. Professor, boa noite. Tá? Se eu puder Boa noite. disponibilizar, é bom, né? Tá. O material. Então, já vou abrir aqui para a gente fazer isso. Pessoal, se vocês clicarem ali no material onde está escrito LibreOffice, vocês vão lá para a página do LibreOffice, tá? Se vocês não têm instalado e quiserem instalar, aí já dá. Pessoal, eu não sei se eu comentei durante a aula, não, mas se vocês forem utilizar, por exemplo, o Excel, provavelmente o comando vai ser diferente, tá? Se vocês forem utilizar outros programas, os comandos provavelmente serão diferentes. Então, foi utilizar o Excel, por exemplo, e
esse comando não está aparecendo, você digita distro binom, não apareceu nada, ou binom não apareceu nada, vai no Google, né, e pesquisa, é tranquilo de achar o comando certo, tá? Aqui o link, pessoal, aí esse material, ele já... Estão me escutando? Uhum. Esse material já está incorporado no material da semana anterior, tá bom? Aí eu vou tentar trazer na próxima semana, incorporado da primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, tá bom? A cada vez que eu leciono o curso, eu tento dar uma melhoradinha no material, tá bom? E acrescento alguma coisa aqui, vejo alguma coisa que não ficou legal no tempo, retiro. Então, se por acaso vocês encontrarem alguma coisa que está errada, né, no material, ou quiserem fazer sugestões, podem me enviar, tá bom? Agradeço, tá bom? Todo mundo conseguiu abrir aí o material? Beleza, pessoal. Então, se vocês não têm dúvidas, não têm perguntas, comentários, podemos finalizar a aula. Se encontramos na quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. Não vamos esquecer, tá bom? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Tá bom, pessoal. Então, vou finalizar por aqui. Não esqueçam das atividades avaliativas, dos prazos, leiam o material, façam os quizzes e vão conversando, tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Vou finalizar a gravação aqui. Tchau.